Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de aritmética. E, bom, na aula de hoje a gente vai continuar aquela parte relacionada a razões e proporções que a gente estudou há algum tempo. Só que hoje a gente vai estudar uma parte que eu comentei por alto, mas eu não me aprofundei, que é quando a gente determina algumas razões, a gente pré-estabelece algumas razões, porque de certa forma são razões muito úteis, muito lógicas até de certo ponto da gente ter elas relacionadas. Vocês vão ver que faz muito sentido a gente relacionar essas coisas e vocês vão ver que muitas vezes elas se confundem um pouco com algumas coisas da física. Mas como a gente está fazendo matemática aqui, eu vou fazer as observações sobre isso. Na aula de hoje a gente vai focar um pouquinho mais em torneiras e misturas, beleza? E vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar falando sobre vazão, esse tipo de coisa. Só que quando eu era aluno, eu tinha dificuldade de entender esse tipo de coisa. Por quê? Eu tinha a mania de problematizar esse tema. Como assim? Por exemplo, eu não sabia se a torneira ia ter uma vazão uniforme, eu não sabia como que se a mistura ia. Eu não conseguia aceitar muito bem esses detalhes, entendeu? Então eu vou explicar para vocês, mas eu quero que vocês entendam que quando eu estou falando de vazão aqui, eu estou falando de uma razão, não de uma grandeza necessariamente física. Eu estou falando da vazão, que é a eficiência em despejar água, entendeu? Quando eu estou falando de concentração, eu estou falando de parte útil sobre parte total, então, entendeu? Vocês vão ver que uma solução, né, que a gente vai estudar, ela vai ser meio que uma parte útil, alguma coisa interessante ali em alguma coisa comum, que vai ser tipo solvente, uma água, por exemplo, entendeu? Então é isso que a gente vai estar estudando hoje. E, de novo, eu vou parar nos momentos certos que eu pensar que vocês podem problematizar alguma coisa, mas, assim, podem ficar bem tranquilos. Isso não é uma matéria que tem caído com tanta frequência nos últimos anos, mas já foi algo que apareceu algumas vezes em EPICAR, Colégio Naval, essas coisas, então é interessante que vocês saibam. E essa coisa de criar unidades de medida, vocês indiretamente fazem quando vocês estão fazendo a regra de três, entendeu? Então é útil que vocês entendam o princípio disso aqui, porque muitas vezes em algumas questões recentes da EPICAR, por exemplo, eu gosto de resolver falando que, por exemplo, a eficiência de alguma coisa, eficiência de uma determinada fábrica é o trabalho sobre o tempo, entendeu? É algo simples, é só eficiência e trabalho sobre o tempo. É uma razão que faz sentido, eu correlacionei duas unidades de medida, e eu reduzi uma variável em algumas contas de regras de três, entendeu? Isso é algo que eu costumo fazer em algumas questões aí que já caíram na EPICAR há poucos anos atrás. Então, tipo, preste atenção nessa aula mesmo assim, porque regras de três é um dos assuntos mais caídos na EPICAR dos últimos anos. Então, mesmo que vocês não apliquem exatamente em torneiras e misturas, vocês podem tirar alguma coisa dessa aula para continuar aplicando na prova e talvez fazer uma conta mais rápida, entendeu? Acelerar uma regra de três composta, esse tipo de coisa. Bom, vamos lá. Vamos começar falando sobre torneiras, beleza? Quando a gente está falando sobre torneira, a gente precisa pensar em qual relação que a gente quer tirar, entendeu? Muitas vezes, quando a gente cria essas razões, é para que a gente consiga comparar duas coisas, ou para que a gente consiga juntar duas coisas, mas em geral é comparar. Como assim comparar? Por exemplo, se eu falo para você que uma torneira despeja 12 litros e outra despeja 20 litros, beleza? Você consegue me dizer qual torneira é melhor? Tipo, você pode pensar. Ah, a torneira que despeja 20 litros é melhor porque eu quero a torneira que despeja mais litros. Só que falta uma certa correlação com um fator importante que é o tempo, certo? Pode ser que essa torneira 2 despeje 20 litros, mas ela demore 5 horas para despejar 20 litros. Em compensação, a torneira um faz 12 litros em uma hora, entendeu? Quando muitas vezes você pressupõe que é a torneira 2, você está assumindo que é no mesmo intervalo de tempo. Só que eu não te disse isso, entendeu? E da mesma forma, se eu falo, a torneira 2 faz em 5 horas esse volume aqui, e a torneira um faz em uma hora esse volume aqui, beleza? Eu só consigo te dizer que a torneira um é melhor do que a torneira 2 porque eu disse que o volume era o mesmo, certo? Se eu estou comparando volumes diferentes, se eu estou comparando 12 e 20 aleatoriamente, eu não consigo relacionar isso muito bem, entendeu? Então, muitas vezes a gente vai aproximar isso para uma eficiência, entendeu? O que é interessante numa torneira, quando eu estou pensando numa torneira, né? É a eficiência em escoar água, certo? A eficiência na relação água sobre tempo, certo? Nisso já dá para você ter alguma noção de como vai ser as unidades de medida, qual que vai ser a razão e tudo mais. Algumas questões, eu vou comentar sobre isso assim que eu terminar torneiras e misturas,
porque eu acho que isso é algo que também volta em algumas coisas lá daquela aula. Por exemplo, velocidade, que é a distância sobre tempo. Velocidade é uma medida, quando a gente está falando da velocidade em matemática, né, essa coisa bem escalar que a gente fala, né? A gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre a eficiência de um carro em percorrer uma determinada distância em um intervalo de tempo. Porque se eu falo, esse carro faz 300 quilômetros e esse faz 100. Depende do tempo que eles gastaram para fazer isso, certo? Então, muitas vezes você está querendo saber esse custo-benefício, essa eficiência de uma coisa sobre outra. É idêntico, entendeu? Então, vamos lá, torneiras. Vocês vão perceber, não sei se vocês lembram, mas na aula de médias eu falo sobre algumas fórmulas de torneiras que vão aparecer usando médias, alguns bizus de torneiras. Para vocês entenderem esses bizus, preciso que vocês tenham em mente aqueles comentários que eu falei sobre médias, que é o seguinte. Por exemplo, a média harmônica ela tem como objetivo conservar a soma dos inversos dos termos. A média aritmética tem como objetivo conservar a soma dos termos de fato, entendeu? Se vocês mantiverem direitinho isso na cabeça, vocês vão entender por que esse bizu funciona, entendeu? Claro que no final isso aqui é bizu. A parada é você saber isso aqui e guardar essa relação, porque pode te ajudar alguma questão, vai fazer mais rápido, beleza? Mas você entende de um modo muito trivial se você lembrar a definição das médias, entendeu? Aquela definição eu acho muito importante, que esclarece, né? E você começa a encontrar utilidades para as médias, entendeu? Você não fica só, beleza, eu sei médias, mas eu sei um monte de média definida e não consigo fazer nada com elas, entendeu? Então isso é algo interessante. Mas vamos lá. Quando a gente está falando de torneiras, a gente está pensando na eficiência de escoamento. Escoar, despejar água, beleza? Então é nisso aqui que a gente está pensando, beleza? E a gente tira disso aqui uma relação que é o seguinte: a vazão de uma torneira ela é equivalente. Aí você pensa, é o quê? A vazão, como eu disse para vocês, faz sentido que seja em quanto tempo eu consigo determinar, eu consigo despejar um determinado volume, certo? Ou seja, é volume sobre tempo. Faz sentido, né? Porque eu pego um volume e coloco sobre, sei lá, uma hora, por exemplo, sobre o denominador 1, que seria, uma torneira faz 12 litros em 3 horas. Então, em uma hora ela faz quanto? Que é meio que você colocar no denominador 1, entendeu? É dividir pelo tempo para encontrar em uma hora, sabe? Então, a vazão ela vai ser volume. Então vai ser o quê? Vai ser volume sobre tempo. Você entende por que isso? Por quê? Porque é o que eu estava falando para vocês. Enquanto tempo. Tipo assim, se eu faço tanto em um tempo X, em uma hora eu faria quanto? Se você perceber a velocidade é isso, né? Quando a gente pega 300 km, vamos lá. Eu faço 300 quilômetros em 10 horas. Aí eu divido para saber a minha velocidade, certo? Aí eu vou lá, divido e acho que a minha velocidade é 30 quilômetros por hora, né? Porque você sabe que velocidade é distância sobre tempo, certo? Vamos lá. Eu vou voltar nisso aqui ainda, beleza? A gente vai discutir essas coisas. Mas vamos primeiro focar em torneiras e misturas, porque a discussão que eu vou levar para fazer isso vai fazer com que essas razões como velocidade, como densidade, como todas essas coisas fiquem muito triviais, beleza? Então vamos lá. Velocidade sendo sobre tempo. Eu falei o quê? Que 300 quilômetros em 10 horas. Então essa velocidade aqui ela vai ser 30 quilômetros por hora. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que eu tenho esse denominador 1. É como se eu fizesse uma regra de 3. E de fato é uma regra de 3. Só que regra de 3 é um jeito meio que imaturo da gente. Então, tendo esse denominador 1, é como eu estava falando, a regra de 3, né? Tendo o denominador 1, o que eu estou fazendo é de fato uma regra de 3, porém é um processo imaturo, sabe? Só que às vezes é importante fazer a regra de 3. Isso é algo que você tem que balancear. E isso é algo que você tem que também se autoconhecer, beleza? Por quê? Quando eu estou fazendo misturas, eu dei uma revisada nesses assuntos e tal, porque esse era um assunto que eu mesmo tinha dificuldade de entender quando eu era aluno. Como eu disse para vocês, eu era muito exigente com relação mas será que não vai dar problema? Será que não vai acontecer? Cara, ó, confia em mim, confia no que eu tô falando, segue essas equações, que eu te garanto que eu chego muito longe só com essas equações, beleza? E assim, já dá tranquilo para você fazer esse tipo de questão. Mas quando eu tô falando de regra de 3,
em vez de você entender que a velocidade é uma eficiência em percorrer um espaço sobre um determinado intervalo de tempo, você fala que a regra de 3 é 30 quilômetros para uma hora, certo? Se eu faço 30 quilômetros em uma hora, eu faço 90 quilômetros em X horas. E eu faço uma regra de 3. Mas uma regra de 3 nada mais é do que você entender o que acontece com a fração. Por que, que a regra de 3 é inversamente proporcional você multiplica reto? Porque você tem que inverter a fração. Por que, que a regra de 3 diretamente proporcional você multiplica cruzado? Porque é como se eu tivesse uma igualdade de frações e eu vou multiplicar em cruz, entendeu? Aquelas coisas todas que a gente já discutiu na aula de razões e proporções, certo? Mas o que eu tô querendo dizer é, isso aqui também bate certinho com regra de 3. Ou seja, se você explorar esse tema e se sentir mais confortável, olhar resoluções na internet e ver que ele está fazendo por regra de 3, acho que fluiu melhor para mim, tudo bem, você pode se sentir livre. Em torneiras, o tipo de problema que aparece em torneiras em geral, muitas vezes é sobre associar torneiras, fazer esse tipo de coisa. Eu acho que você fazer por regra de 3 vai te atrapalhar mais do que te ajudar, entendeu? Quando você faz isso por essas equações aqui, você consegue chegar em relações mais gerais, você consegue substituir torneiras por torneiras equivalentes, por exemplo. É mais interessante. Em misturas, muitas vezes, a gente está falando de densidade, essas coisas. Eu acho a solução para a regra de 3 uma solução mais amigável, entendeu? Para se fazer e tal. Porque falando de densidade, acho que já não fica tão claro certas relações, beleza? Mas a gente vai chegar lá tudo no tempo, beleza? Então aqui, voltando, certo? Por incrível que pareça, a matéria de torneiras já acabou. Como assim já acabou? É porque quando eu chego nessa relação, eu não tenho muito mais o que explorar dela. O que eu tenho agora são exemplos, casos particulares, relações que acontecem, o bizu lá de quando aparece média, quando que eu aplico e tudo mais. Mas isso são particularizações, entendeu? São eventos que aconteceram e a gente vai começar a explorar alguns agora, beleza? A gente vai começar a ver o que acontece, entendeu? É uma observação. Quando eu falo de velocidade, a gente generaliza com V. Se você for uma pessoa rigorosa, o V de velocidade, em geral, é aquele V assim. Aquele V. Esse aqui, beleza? Geralmente esse aqui é o V de velocidade. E quando eu tô falando de volume, é Vzão. Aí, para não confundir, esse aqui é velocidade, esse aqui é volume, isso aqui é tempo, isso aqui em geral T maiúsculo é temperatura. São coisinhas que você pode ver por aí, beleza? Não existe uma unidade bem definida para vazão por enquanto para vocês, beleza? Porque o jeito que a gente define vazão para vocês, nenhuma unidade foi criada assim, entendeu? Como eu gosto de chamar, como isso aqui eu defini como uma razão, eu nem penso em vazão, eu penso, isso aqui é uma razão é uma razão que eu criei para ser a eficiência em escoar a água da torneira. Então vocês vão ver que eu vou abreviar da seguinte forma: R, que é de razão, é igual a V sobre T, que é o quê? Volume, aqui, tempo, e aqui, vazão, beleza? Então vocês vão ver que eu vou acabar usando isso aqui. Quando eu estou falando aquela relação que eu comentei com vocês, que eficiência é trabalho sobre tempo, em geral eu uso Ezinho é igual a W sobre T. Por que, que eu uso W sobre T? Para não ficar T em cima e T embaixo, que é trabalho sobre tempo, né? Eu uso W, que é em inglês, entendeu? Que é work. Aí já fica no inglês de vocês aí. Vocês têm que saber isso aí, beleza? Mas eu uso W de work mesmo e é de eficiência, beleza? Fica aqui. Essa é uma ideia legal, cara. Eu acho essa ideia bem legal, sinceramente, porque eu acho que agiliza o problema. Eu não sou fã de fazer regra de texto, porque eu acho que é um processo que fica lento, entendeu? Então, exceto quando, pô, eu realmente acho que é o jeito mais didático de fazer um problema na regra de 3, eu acabo fugindo de usar e acabo tentando analisar as frações, beleza? Então vamos lá. Com isso aqui em mente, vamos analisar casos particulares. Casos interessantes. Vamos lá. O primeiro caso que eu quero estudar com vocês é o seguinte: é quando eu tenho tempos iguais. Como assim tempos iguais? Eu falo o seguinte: eu tenho uma torneira lá, A, que ela tem uma vazão A, que ela despeja um volume de A sobre um tempo T. E eu tenho uma torneira B, que despeja um volume de B sobre o mesmo tempo T. Beleza?
Aí eu quero saber quanto que, por exemplo, aí dá para pedir várias coisas aqui. Por exemplo, se eu junto as duas torneiras, quanto que vai ser, quanto que vai encher se eu juntar as duas torneiras, beleza? Aqui você tem que pegar a seguinte maldade. A minha vazão equivalente, certo? Pensa naquela questão da eficiência. Qual vai ser a minha eficiência equivalente? Como eu estou associando as duas, certo? A minha vazão equivalente vai ser o quê? Vai ser RA, perdão, vai ser RA mais RB, que é o quê? A eficiência total vai ser o quanto cada torneira consegue contribuir em um mesmo intervalo de tempo. Só que aí aqui, ó, o REC, né, que é essa eficiência equivalente, eu consigo abrir como o volume equivalente, que é o que eu quero descobrir, qual o volume que é enchido, sobre esse mesmo intervalo de tempo t, beleza? Aí aqui, VA, que é o volume que A despeja nesse intervalo de tempo t, e VB nesse intervalo de tempo t que o B despeja. Aí como aqui é tudo t, vai cortar, ó. Aí eu vou achar a seguinte relação. Cara, não decore isso aqui. Pro seu bem, não decore isso aqui. Você vai decorar uma quantidade infinita de coisas. Eu acho que isso aqui é totalmente perda de tempo de decorar. Você pode ter uma noção, tipo assim, volume, pá, tá em cima, fração. Eu acho que isso aqui vai somar, eu vou fazer as contas com uma certa maldade. É tipo quando você não sabe um problema de geometria. Isso é algo interessante. Você não sabe um problema de geometria, mas você olha para o problema, aí o problema tá assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui. Você olha para o problema tá assim, ó. Pô, esse desenho aqui, eu não disse nada sobre ele, mas uma coisa que você tem que querer muito fazer, ou desconfiar, é isso aqui, ó. É botar um ângulo reto aqui, certo? Falar que isso aqui é um triângulo com um ângulo reto aqui, né? Um triângulo retângulo. Pode ser que não seja, mas às vezes você vai estar sem ideia. E a sua prova é objetiva, certo? Sua prova não é uma prova discursiva que o cara vai olhar, sua justificativa, se realmente é e tudo mais. Então, cara, pensa que às vezes você ter uma noção do resultado pode te ajudar nas contas e no processo de chegar na resposta, entendeu? Então você finge que é retângulo, vê o que acontece, vê se não chegou nenhum absurdo, dá uma testada, dá uma forçada, tenta provar que é retângulo de fato. Porque às vezes essa maldade de forçar alguma coisa pode resolver o problema, entendeu? Por parecer ser um equilátero, você força você finge que já vai dar certo que é equilátero, faz as contas tentando provar isso de todos os jeitos, prova e chega na resposta, tem um outro problema, entendeu? Isso é algo interessante de fazer, é uma maldade de prova. Eu vou tentar colocar aulas só sobre essa parte de como que eu leio uma questão, como que eu leio as questões, como que eu assim vou destrinchando as informações. Quando que é legal eu fazer uma tabela para resolver um problema, entendeu? Tem umas questões da EPICAR, por exemplo, da EAR também, que você fazer uma tabela deixa o problema super tranquilo, sabe? Aqueles problemas de jogo de palavras. Eu tinha a minha idade quando você tinha 2/3 de não sei o quê. Esses problemas, cara, com tabela, eles são, assim, muitas vezes um mel. Então é isso, beleza? Então é legal você ter noção do que acontece com as contas para você procurar o resultado, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou criar mais um caso aqui, caso 2, beleza? Uma coisa, vamos generalizar aqui. Isso aqui foi para duas torneiras. Se eu fizesse com várias torneiras, é só eu expandir essa conta. Então eu posso falar que o volume equivalente é igual ao quê? É igual a a soma dos volumes. Então, eu não quero usar a notação de somatório, então eu vou falar que é só V1 mais V2 até o Vn. Beleza? Só que eu só estou falando o seguinte: se eu tivesse N torneiras despejando em um mesmo intervalo de tempo, cada uma com a sua vazão, cada uma com a sua eficiência, por ser no mesmo intervalo de tempo, o volume equivalente é a soma dos volumes que cada uma contribuiu, beleza? Faz até sentido pensando na lógica, mas o próximo você vai ver que a gente vai achar uma relação para a soma dos inversos, beleza? E para a soma dos inversos, eu não acho que ninguém aqui, olha para isso aqui e fala, não, essa conta aqui, eu liguei várias torneiras e acho que a resposta vai ser a soma dos inversos. Eu não acho que seja muito intuitivo, beleza? Então essa já é interessante você observar o poder de você usar a fração, você usar essa relação, você usar a razão que a gente criou para demonstrar as coisas e não ficar se apoiando na regra de três, beleza? Eu acho que essa é a grande vantagem, beleza?
Então vamos continuar. O que eu vou falar agora é o seguinte. Imagina que agora o que você está fazendo é você quer saber o tempo equivalente que as torneiras gastariam para encher o mesmo volume. Como assim? Imagina que você tem um volume lá e você fala, ó, essa torneira um enche esse volume num tempo T1. Essa torneira 2 enche no tempo T2. Essa torneira 3 no tempo T3. Se eu ligasse todas elas juntas, qual seria o tempo resultante? Então vamos lá. Tópico 2 aqui, né? O caso 2, ele vai ser torneiras enchendo um mesmo volume, certo? Como vocês provavelmente já têm um nível de álgebra bom, porque vocês tiveram toda a base lá com o professor Marcos e tudo mais, vocês conseguem lidar bem com essas continhas, assim? Eu vou bater nessa tecla até o final da aula. Vale a pena vocês se manterem fazendo essas coisas com razões, com frações, esse tipo de coisa, beleza? Então vamos lá. É, eu sei que a torneira um, a torneira A aqui, que eu vou chamar de A, ela faz um volume V, beleza? Sobre um tempo TA. Eu sei que a torneira B, ela faz o mesmo volume V sobre um tempo TB. E eu sei que quando eu ligo as duas juntas, eu tenho uma eficiência equivalente que é o mesmo volume V, que é o meu recipiente, sobre o tempo equivalente delas ligadas juntas, certo? Beleza. Como que eu faço isso aqui? Eu quero que você pense comigo. Quando eu estou juntando as torneiras, eu posso falar a mesma coisa que o problema anterior, que é o quê? A eficiência aqui, ela vai ser somada, certo? Se eu somar as eficiências, eu estou somando as contribuições de cada torneira. Só que se eu substituir isso aqui pela relação de cada uma, eu tenho que V sobre TA mais V sobre TB é igual a V sobre TEC, que é o tempo equivalente aqui, ó, V sobre TEC, beleza? Aí repara, o V corta, né? Que todas estão sobre o mesmo volume, você tira o quê? Que 1 sobre o tempo equivalente é igual à soma dos inversos, 1 sobre TA mais 1 sobre TB. Ah, você pode resolver essa conta aqui e achar o TEC direto? Pode. Você pode achar o tempo equivalente aqui. Mas eu quero que vocês olhem dessa forma, porque eu quero que vocês reparem no que vai acontecer se, por exemplo, se eu tivesse mais uma aqui, você concorda que o que eu ia fazer aqui era só colocar, por exemplo, mais RC aqui, ao invés de colocar só RA, RB? Então é isso, entendeu? Eu estou colocando de um jeito que eu consiga escalar esse problema. Se eu tivesse escrevendo lá, R1 é igual a V sobre T1, R2 V sobre T2, Rn é V sobre Tn, o mesmo V para todo mundo. Tivesse fazendo essa conta com N caras, entendeu? Eu chegaria nesse resultado. Porém, fazendo com dois, certo? Você já consegue concluir o que acontece. Eu tô te falando isso porque isso é uma maldade de prova às vezes, entendeu? Isso é um joguinho de cintura, por quê? Fazer para N vai te gastar espaço, você não tem espaço muitas vezes nessas provas, e vai te colocar um monte de relaçãozinha, sendo que você não precisa fazer para N agora, entendeu? Então, qual que é a grande sacada aqui? É que se eu estivesse fazendo com N torneiras, certo? Cada uma no seu tempo enchendo, o tempo equivalente delas associadas seria 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 até 1 sobre Tn. Repara numa coisa. Isso aqui é como se eu estivesse pegando todas as torneiras e substituindo por uma com um tempo equivalente, certo? Agora, vamos voltar, vamos dar uns passos atrás. O que eram as médias? As médias eram: eu quero conservar uma operação, eu quero distribuir, fazer todo mundo contribuir da mesma forma, entendeu? Então, quando eu estou pensando, por exemplo, nisso aqui, se eu pegasse N torneiras e falasse, eu quero que todas as torneiras encham agora, eu quero ajustar as torneiras para que, vamos lá, eu tenho N torneiras, cada uma enche no seu tempo. Eu acho o tempo equivalente, beleza? Agora eu quero que esse tempo equivalente seja proporcional a um determinado número de torneiras, certo? Imagina que eu estou trocando todas as torneiras por torneiras iguais, entendeu? Certo? Você pode pensar num problema em que, por exemplo, você tem uma piscina que ela enche desigual
e aí você tem um buraquinho lá de encher água que despeja muito e outro que despeja pouco, e você achou isso feio, certo? Você calcula mais ou menos o tempo ali, e agora você quer refazer essa piscina com torneirinhas, com escoamentos de água que despejem de uma maneira mais igual, entendeu? Uma maneira mais equilibrada. Então, o que eu estou falando é uma observação aqui. Se eu quisesse fazer com que as N torneiras iniciais se transformassem em N torneiras com o mesmo tempo de encher, certo? N torneiras que enchessem o volume total ao mesmo tempo, você concorda comigo que seria 1 sobre tempo equivalente mais 1 sobre tempo equivalente mais 1 sobre tempo equivalente é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2 mais até o 1 sobre Tn. Por que eu estou falando que isso aqui é importante? Porque você está conservando a soma dos inversos de torneiras iguais com a soma dos inversos das torneiras avulsas, torneiras defeituosas, quebradas, entenda como você quiser, beleza? E essa relação aqui, logo de cara eu já sei que eu posso fazer essa conta aqui, isso aqui eu tenho n termos, vai ficar n sobre tec, aí eu passo. Isso aqui dá a média harmônica, você concorda comigo? Por quê? Porque eu estou conservando a soma dos inversos dos termos. Eu estou pegando a soma dos inversos de termos iguais e estou falando que isso é igual à soma dos inversos de termos bagunçados, certo? Eu quero achar um cara que conserve a soma dos inversos. Aí, bizu para lembrar a média harmônica. A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Anota isso aí, se você não lembrava. Eu gosto de lembrar assim, eu acho que é um jeito muito explicativo de lembrar. Então, como é que é a média harmônica? O inverso da média aritmética dos inversos. O inverso da média aritmética dos inversos, beleza? Então, você tem que inverter e inverter os carinhos, beleza? Faz isso no braço aí, dá uma revisada, para e anota, que isso é importante vocês saberem. Show de bola? Então, isso aqui fica de bizu, certo? Se você estivesse fazendo lá naquele outro, como seria? Seria a média aritmética. Lembra que o outro foi a soma dos volumes? Se eu estou fazendo a soma dos volumes, se eu estou fazendo a soma dos volumes e eu quero fazer com que a soma dos volumes seja trocada por N torneiras ali e eu vi que era a soma, isso eu estou conservando a soma, entendeu? Então esse volume equivalente seria a média aritmética, entendeu? Seria bonitinho essas contas aí, entendeu? Tranquilo? Então, sinceramente, por torneiras, eu não vejo nada mais que eu possa acrescentar. Todas as questões são variações disso aí, sabe? É uma matéria que não oferece muito em teoria, ele só te dificulta um pouco disso. Entendam esses princípios que eu tô falando. Salva aquilo aí, salva na sua cabeça aquela parada que eu te falei do quê? Que eficiência é trabalho sobre tempo. Tem umas questões que matam com isso. Tem questões que ele vai fazer uma associação um pouco mais. Ele associa A com B, A com C, B com C, e depois associa as três e quer ver o que acontece, entendeu? Então, se você for um cara mais esperto aí, que já tá vendo o que tá acontecendo, você vai saber fazer essas contas super tranquilo, beleza? Você vai entender o que está se conservando em cada um, beleza? E muitas vezes nesse tipo de problema tem um pulo do gato. Por quê? Alguma coisa no problema tem que estar travada. Como assim? Eu estou fazendo que a soma das eficiências é uma eficiência equivalente. Só que, além disso, eu estou sempre vendo que alguma coisa no meu problema está travada. Entendeu? Alguma coisa no meu problema sempre corta. Então é sobre isso, entendeu? Se não cortasse, você não conseguiria resolver. Entendeu? Ou você não conseguiria resolver, ou o problema seria fácil demais. Porque se nada cortar, você não está relacionando nada. Se você não está relacionando, você tem todos os dados para preencher no problema, certo? Então ele é um problema muito fácil. Você só preenche os dados, acha tudo que você precisa achar e segue o baile, entendeu? Você não precisa ficar pensando muito nisso. Os problemas realmente interessantes, eles são o quê? Você relaciona coisas, você tem coisas em comum, essas coisas somem, você conclui e resolve o problema, entendeu? Então é isso que eu quero chegar com vocês. Agora, para fechar isso aqui, vamos para o tópico de misturas. E no final, como eu já comentei sobre velocidade lá, agora falta só eu falar um pouquinho sobre densidade, entendeu? Comentei sobre velocidade. Só que densidade é algo interessante também. Que é como se fosse uma eficiência de preenchimento, certo? É como se. Pensa num algodão e num chumbo. Pensa em 1 quilo de algodão. Eu preciso de um volume muito grande, certo? Para ter 1 quilo de algodão, certo? Eu preciso de um espação. Por quê? Porque é como se o algodão preenchesse pouco o espaço que ele ocupa, entendeu? É como se ele não fosse acumulado. Agora o chumbo, ele é uma bolinha assim, 1 quilo de chumbo. Porque é como se ele preenchesse todo o espaço possível que ele podia ocupar, entendeu? Então é sobre isso. Bom,
para misturas, não é um tópico muito tranquilo, assim, de como eu posso te dizer. A gente algebrizar tudo. O que dá para algebrizar, eu vou algebrizar, mas eu quero abrir essa matéria de misturas resolvendo uma questão. Por quê? Vocês vão perceber na questão que misturas é sobre eu ter uma intuição e eu entender sobre razões e proporções e não sobre eu ficar gerando fórmulas e fazendo contas, beleza? Essa foi uma questão da Epicar, que caiu em 2018, e ela fala o seguinte: tem um combustível e tal, que a mistura era para uma parte de etanol, aqui ó, uma parte de etanol para 3 de gasolina. Então, é o seguinte, ele fala que você tem uma parte de etanol para 3 de gasolina e depois ele fala que um outro combustível apresentava 4 partes de etanol para 9 de gasolina, beleza? E ele fala que você juntando, fazendo uma mistura com esses dois, ele calcula a nova relação, entendeu? Qual é a nova proporção de etanol para gasolina. Como que você faz isso? Primeiro, o que que eu problematizava em mistura? Ah, mas será que isso não vai reagir? Será que isso não vai dar nada? Que eu também. Eu tinha uma certa dificuldade em química na época. Não, tipo assim, cara, está em matemática. Não é para você complicar os problemas. Os problemas em geral já têm a complicação deles. Se você colocar mais coisa no problema, isso vai te atrapalhar. Esquece isso, faz assim. Pensa assim, isso não mistura, certo? Ou seja, quem contribui com o etanol para minha mistura final? Para mistura, para quando eu juntei as duas. Vamos lá. Nesse caso se eu tenho um volume V, certo? Você concorda que eu tenho V sobre 4 de etanol e que eu tenho 3V sobre 4 de gasolina? Por quê? Volta lá, começa a voltar lá naquela nossa aula de proporção. Eu estou fazendo isso aqui de maneira diretamente proporcional. Ou seja, é como se eu tivesse o total, que são 4 partes, e das 4 partes eu falo, uma é de etanol, 3 é de gasolina. E pronto, eu dividi, entendeu? Para um volume V qualquer. Isso é o primeiro tipo de combustível, beleza? Para o segundo tipo, quantas partes eu tenho para juntar? Eu tenho 13 partes. Dessas 13 partes eu tenho 4 partes de etanol, certo? 4 sobre 13. E eu tenho 9 sobre 13 de gasolina. Agora pronto. Isso aqui, ó, esse lado direito aqui é quem contribui com gasolina. Esse lado é quem contribui com etanol. Então vamos lá. Etanol vai ser 1/4 mais 4 sobre 13, né? Vamos lá, fazendo essa conta rápida vai ser 52 mais 13 mais 4, 17. Então vai ser 17 sobre 52 de etanol, certo? Eu só somei esses valores. Fiz essa conta um pouquinho rápido. O ideal é vocês estarem na prova fazendo na mesma velocidade que eu fiz agora. Como eu fiz? 1/4, 1 sobre 13, certo? Perdão, 1/4. Ah, tá. Até fiz aqui trocado, tá vendo? Mas é porque eu também tô enferrujado. Mas isso já é porque eu já fiz a prova de EPICAT há um tempinho, beleza? Mas o que vocês têm que fazer? Na cabeça de vocês mesmos, ó. 1/4, 4 sobre 13. Eu tinha feito como se fosse 1 sobre 4 e 1 sobre 13. Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 13, 13. 16 mais 13 dá 29. Então isso aqui dá 29 sobre 52, que 52 é 4 vezes 13, beleza? Então você tem que fazer a conta assim, bem rapidinho mesmo, tranquilo? Vamos lá, voltando. 29 sobre 52 de etanol. E aqui desse lado vai ser o quê? 3 sobre 4 mais 9 sobre 13. Essa conta aqui vai ser o quê? Vai ser 36 mais 3 vezes 13, 39. Vai ser 72 mais 3, né? Porque pensa, vamos lá. Como que eu fiz essa conta? Jeito esperto. 4 vezes 9, 36. 3 vezes 13, 39. Só que 2 vezes 36 é uma conta que a gente já fez mais vezes. Eu, pelo menos, sei de cabeça que 2 vezes 36 é 72. Então, como que eu fiz isso aqui? Eu falei que isso aqui era 72 mais 3, certo? Isso aqui é 75. Então, a resposta final aqui vai ser o quê? 75 sobre 52, que é o denominador de gasolina. E agora ele quer qual é a razão que isso aqui está dividido. Então, como que eu faço? 29 sobre 52. Opa, 52 de etanol. 75 sobre 52 de gasolina. Aí corta 52 e vai ser 29 sobre 75, beleza? Tem lá a opção.
certo? Então é isso. Se eu tivesse te perguntando esse problema, se eu misturar as duas, qual é a nova proporção do combustível de etanol para gasolina, entendeu? Como que tá a divisão desse combustível? É assim. Mas repara, cara, tudo que eu usei aqui vocês já sabem. Muitas vezes esse tema assusta porque é um nome diferente, é uma abordagem diferente no problema, mas não é nada que vocês precisam se assustar, entendeu? É algo que vocês sabem. O que que eu tenho para acrescentar para vocês agora aqui em misturas? Além desse problema que eu fiz, é o seguinte: uma coisa chamada concentração. O que que é concentração? É como se fosse a eficiência, é como se eu tivesse soluções, por exemplo, eu tenho água e, sei lá, água e açúcar. Você concorda que, em geral, quando eu faço água e açúcar, eu estou muito mais interessado no açúcar do que na água, certo? É o que a gente vai chamar de soluto e solvente, tá certo? Muitas vezes o soluto é sólido, não necessariamente precisa ser, mas para facilitar, porque o sólido muitas vezes não vai se misturar, né? A gente não vai ter problema de mistura, de fato. Quando eu estou falando mistura, eu estou querendo dizer assim, a gente não vai ter reação química, certo? Não se preocupem com reações químicas, certo? Reações, quando começar a entrar em reações, isso vai ser lá em química, caso você queira colégio naval. Caso não seja esse o objetivo, você nem precisa se preocupar com isso, beleza? Super tranquilo isso aqui. É só você pensar, cara, não vai dar problema nenhum, eu só estou juntando as coisas e vai acontecer fenômenos matemáticos aqui, entendeu? Eu vou mexer com proporções. Aí você tem que pensar. Concentração, a representação de concentração geralmente é assim, ó, dois colchetes, certo? Mas eu vou usar um cesão para que a gente tenha facilidade de se comunicar, beleza? O que é a concentração? A concentração é a massa do soluto sobre a massa total. Ou, por exemplo, pode ser o volume do soluto sobre o volume total. Aí você me pergunta, ué, mas eu posso ter concentração em unidades diferentes? Pode. Pode. Sabe por quê? Porque concentração é uma relação. Ou seja, isso já pega na maldade de você entender que isso aqui é uma relação construída, que é o quê? Se eu estou fazendo frações, se eu tenho, por exemplo, um soluto sólido, certo? Concentração também pode ser o seguinte. Imagina que eu tenho água e açúcar, que foi o exemplo que eu dei. A concentração vai ser o quê? Vai ser em massa do soluto sobre volume total. Certo? Por quê? Porque o açúcar que eu colocar aqui vai ser medido uma massa. Porém, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o volume total. Por quê? É como se fosse assim. Pensa em porcentagem mesmo. Pensa assim. Quando eu estou fazendo 30 sobre 100, certo? Significa o quê? Que 30% é açúcar. Certo? Imagina que eu tenho um volume total de 100 litros. 100 litros é muita coisa, né? Imagina que eu tenho 100 ml e eu estou fazendo com 30 gramas de açúcar. O que eu estou fazendo? É 100 miligramas por mililitro, certo? Ou miligramas por litro, ou grama por litro, beleza? Tranquilo? Essa mistura sólida aqui, vocês provavelmente não vão ver, mistura de sólidos que vai se tornar assim, mas volume vocês vão ver, entendeu? Por exemplo, álcool e água, entendeu? Álcool e água, você pode falar que o álcool é um soluto, por exemplo, entendeu? Precisa dessa mistura ficar homogênea, mas enfim, eu tô querendo dizer, concentração é isso, entendeu? Tem problemas em que você falar essa relação vai te ajudar. Quem é soluto, quem é solvente? Solvente muitas vezes vai ser a água, acho muito difícil de não aparecer algo que não seja água. E soluto, você tem que pensar em quem interessa no problema, entendeu? Certo? Nesse aqui de cima, vocês não precisaram pensar nisso, certo? Porque não era uma mistura que tinha, de fato, água, essas coisas. Mas em alguns problemas, ele vai pensar, qual é a concentração equivalente? Qual é a relação equivalente? Se eu misturar e tal. É interessante vocês saberem isso aqui. Pode servir de alguma coisa, pode ser um pulozinho do gato para matar alguma questão. Então anotem essa relação e guardem, entendeu? Se aparecer alguma questão, vocês enxergarem uma brecha de usar, vocês usam. E a outra é a densidade. A densidade é massa sobre volume. Lembra do que eu falei do chumbo e do algodão? Pensa assim: quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Essa pergunta é clássica. Para e reflete. O que você acha que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Cara, preste atenção. Eu tô falando de peso. Não faz sentido eu falar que uma coisa pesa mais que a outra porque eu falei que é 1 quilo de cada. Eu tenho 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo. O peso é o mesmo, certo? Show de bola.
O que eu tô querendo dizer aqui, o que, que as pessoas se confundem, é na densidade, no volume da coisa, entendeu? 1 quilo de algodão é gigantesco, certo? Porque o algodão ele é muito levinho, ele é muito pouco denso, não é concentrado em um lugar, sabe? Não é um acúmulo de matéria ali, sabe? Como se a densidade fosse esse acúmulo de matéria. Como eu estava falando para você, essa matéria parece que viaja bastante, tem muito potencial para fugir. Então, se concentra na matemática da coisa, certo? Não escapa daí. Vamos lá. Quando eu tô falando disso aqui, eu tô querendo dizer na eficiência da matéria em ficar em um espaço, beleza? Então vamos lá. Um chumbo é uma bolinha pequenininha, 1 quilo de chumbo. Um algodão é grandão. Como que eu relaciono isso? Como que eu traduzo isso em uma razão? Eu falo da densidade, certo? Aí vai ter lugar chamando de massa específica, mas aí você ignora porque isso aqui não é física, a gente não está entrando em discussões físicas. Eu estou interessado na razão disso aqui, certo? Porque às vezes ele vai te falar, ah, deixa eu pensar. Qual é a massa de água para encher um determinado volume? Se eu não me engano, isso é uma questão da Epicar ou da EAR. Acho que é da EAR, na verdade. Ele te dá um certo paralelepípedo lá, né? É um espaço assim 3 por 3. Você vai lá, calcula o volume e tal, que é só multiplicar as arestas e tudo mais, aí calcular, beleza, tem um volume aqui, tem um caminhão aqui, tem esse lugar aqui para encher. Eu sei que eu tenho esse volume para encher e quanto que isso aqui vai dar em massa de água? Quanto de massa de água eu preciso preencher esse volume? A densidade dá perfeitamente isso. Por quê? Como a água é uma coisa muito usual, você vai fazendo as contas, você vê que a densidade da água ela é 1 grama por centímetro cúbico. Então, cara, isso é perfeito, certo? Por quê? Centímetro cúbico você sabe converter para litro, lembra? Como é que você faz isso? 1 decilitro, perdão, 1 decâmetro cúbico. Vamos lá. 1 decímetro cúbico, né? Eu confundi ali. É porque, às vezes, falando, a gente não enxerga muito bem as letras. Mas, na hora de escrever, sempre sai certinho. Ó. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Beleza? Isso eu falei para vocês lá na aula de unidades de medida. Isso vocês lembram, beleza? E eu sei que uma coisa que vocês têm que saber decorada, mas eu acho que é muito difícil da prova não dar. Mas, cara, guarda isso com você, certo? Vai que usa. Até porque é um número muito simples, é muito fácil de gravar, entendeu? É 1 grama por centímetro cúbico. Por que essas duas coisas aqui com certeza vão matar? Porque imagina que ele fala que são 20 litros. Aí como que você faz de ir para 20 litros e para centímetros cúbicos? Você joga nessa relação aqui de cima. Da relação de cima você joga na densidade, certo? Aí você vai lá. 20 litros? 20 litros são 20 decímetros cúbicos. Show! Quanto que isso daqui é em metros cúbicos, por exemplo? Centímetros cúbicos aqui que ele fala, né? É desse cent, ou seja, vai multiplicar por 10 a menos 3. Então isso é 20 vezes 10 a menos 3. Lembra como converte em unidade de medida? Se está ao cubo, vai ficar 10 a menos 3. Então isso é centímetros cúbicos, certo? Ou seja, isso aqui é 1 para 1 com água. Quando eu estou falando que isso aqui é 1 para 1, é como se fosse uma regra de 3 1 para 1, né? É 1 grama, tá aqui, ó. 1 centímetro cúbico está para 1 grama de água. 20 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos estão para 20 vezes 10 ao menos 3 gramas de água, entendeu? É a mesma coisa. Então pronto, eu achei quanto teria se eu enchesse um recipiente de 20 litros em peso de água, certo? Então é sobre isso, tá ligado? Tipo, vocês têm que pegar a densidade da água, muitas vezes para converter as respostas e chegar, converter massa em volume, fazer essas coisas, fazer essas brincadeiras, certo? Mas é legal que vocês saibam a densidade, que pode não ser com a água, entendeu? O cara pode te dar um determinado objeto lá, certo? Ele fala que a densidade é uma, certo? E ele fala que o volume que você achou é 1, ele quer a massa. Você saber essa relação é importante. Como eu fiz aqui, como eu mostrei para vocês, se eu apagasse aqui, vamos lá, eu apaguei a densidade. Se eu falo aqui, 1 grama para centímetro cúbico, você que tem um pouco mais de maldade da prova, você ia se virar, você na hora lá e ia sair por regra de 3. Porque sai. Entendeu como eu estava falando? Esse tipo de questão também sai por regra de 3. Às vezes fica até mais bonito de você fazer, entendeu? Porque às vezes ele vai querer combinar duas coisas e tal. Você já parte para a regra de 3, que eu acho que fica mais visual do que ficar combinando densidade. Mas, se ele pedir essa conversão direta, é facilzinho. Você joga aqui na fórmula, faz essa continha de fração. Muito cuidado com as unidades de medida. Você precisa respeitar as unidades de medida, entendeu? Precisa ver se está fazendo certinho. É 1 grama por centímetro cúbico. Não é metro cúbico, beleza? E é isso. Essa aula vai ficando por aqui, beleza, galera?
Eu acho que sobre esse tópico já tá bem completo. Eu acho que mais que isso, assim, muito difícil de cair, porque como vocês viram, é uma matéria com muita oportunidade de fugir. Dá pra falar de velocidade, densidade, razão e tudo mais, eficiência das coisas. É uma matéria com muito potencial de fugir do tópico, entendeu? Então eles até tomam certos cuidados na hora de colocar essa matéria. Acho que isso é o mais difícil que pode aparecer para vocês nessas provas que eu vim citando aqui na aula, certo? Então fiquem bem tranquilos, façam a lista, beleza? Deem o gás, continuem no ritmo, que essa matéria ela vai saindo com o tempo. Como eu disse para vocês, eu em particular como aluno tive muita dificuldade e hoje em dia eu faço tudo tranquilo, beleza? Eu só me senti mais confiante quando eu perturbei muito meus professores, certo? Eu ia lá direto, fazia uma questão, não entendia, problematizava, falava com o professor, tirava a dúvida e aí beleza, é assim. Aí aplicava na próxima, depois, não saiu o que ele me disse. Tentava fazer, não saiu, já pedia de novo, entendeu? Então, continuem pedindo, continuem dando gás, insistam nessa matéria, entendam ela, beleza? Que a gente já tá, muito provavelmente, para vocês, tá? Como eu tô gravando e essa aula vocês podem estar assistindo no momento, e provavelmente vocês já estão na reta final, certo? Porque esse é um dos tópicos que eu tento guardar para o final, quando a gente está falando da prova. Então, independente do seu concurso, seja no meio do ano, seja, você provavelmente tem um tempo não tão grande, você não deve ter, sei lá, 6 meses para essa prova agora. Então, cara, respira, entende essa matéria, entende isso bem, assimila com tudo que a gente estudou. Se você reparar, eu puxei várias coisinhas que a gente já estudou. Então você precisava entender muito bem o nosso passado para entender essa aula, beleza? Qualquer coisa é só mandar print lá no Telegram. Tô sempre lá para tirar dúvida, beleza? Continue no gás e é isso. Valeu, até a próxima.